Aleluia. Salmos número 15, versículo 1. Está escrito na versão NVI: Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Somente o versículo 1, por favor. Salmos é um livro que nos ajuda muito na oração. Quando você lê Salmos, praticamente insere em nossos corações uma prática, uma vontade de orar, de louvar e adorar o nome do Senhor. Salmos também podem ser didáticos, ensinamentos para as nossas vidas. E esse Salmos aqui é bem didático, o Salmo de número 15. Na minha versão diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O tema da mensagem é presença de Deus. Mais do que nunca precisamos estar na presença de Deus. Pastor, então eu vou ficar orando 24 horas, jejuando todos os dias. Olha só, você pode estar dirigindo o teu veículo e estar na presença de Deus. Você pode estar tomando o seu banho na presença de Deus. Você pode estar no lazer na presença de Deus. Você pode estar numa pescaria na presença de Deus. Não acredite, ou muitas vezes faça da presença de Deus um lugar somente só aqui. Outra coisa não, Deus não está presente na minha vida. E é justamente isso que nós queremos, permitindo o Senhor nesta noite, nesta manhã, entendemos da importância do que é estar na presença de Deus. Agora, quais são os requisitos da qual me coloco na presença de Deus? Primeiramente, a leitura da palavra de Deus. É essencial para a nossa vida. Você tem este livro, você tem no teu celular, você pode colocar no ouvido e estar ouvindo a palavra de Deus. Nós mais do que nunca precisamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Faça um propósito, leia a palavra do Senhor, todos os dias. Pelo menos um versículo você venha ler a palavra do Senhor. Valorize a palavra de Deus. Uma forma de você demonstrar que ama a Deus é ouvir e ler a palavra do Senhor. Você lendo a palavra, você vai crescer espiritualmente. A tua fé vai ser acrescentada e você vai descobrir as promessas que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes batemos em outras portas, eu quero conquistar isso, conquistar aquilo, mas a Bíblia está repleta, milhares de promessas de Deus. Então que você possa buscar na palavra a leitura. Segunda, meditação na palavra. Ao ler a palavra, medite na palavra. Sai da tua casa, o Senhor é o meu pastor, que maravilha, eu tenho um pastor maravilhoso. Quem sabe você perdeu o seu pai terreno, mas você possa meditar: eu tenho um pai celestial, um pai perfeito, um pai maravilhoso, que me ama, que me guarda, que me protege, que você possa meditar. Terceiro requisito, é importante o louvor. O que é louvor? Louvor é reconhecer aquilo que Deus tem feito por você. Aleluia. Você reconhece o que Deus tem feito para você? Louvar o Senhor por aquilo que tem feito. Quando você acorda pela manhã, graças a Deus acordei, estou em pé, aleluia, eu tenho um alimento, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho como me aquecer nesse inverno. Inclusive São Paulo agora tem 4 estações: inverno, 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 inverno. Eu acredito que no Natal nós vamos ter neve. Eu já estou preparando a cenoura, eu vou fazer um boneco de neve. Vou colocar no nariz dele. Então,
Agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Outro, adoração a Deus. Adorar é pelo que Ele é. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Israel estava no Egito 430 anos. Quando saíram de lá, eles ficaram no deserto. E agora? Porque Deus, os deuses no Egito, tinha figuras, tinha imagens. O próprio faraó era uma divindade. Mas agora no deserto, como que é esse aí? É um Deus que aparece numa nuvem? É um Deus que aparece numa coluna de fogo? Quem é? Aí ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o único Deus. Ele, através de Isaías, ele declara: eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim que eu conheça. Oh, somente Ele é Deus, somente Ele deve ser adorado e glorificado, aleluia. Paulo não pode ser adorado, Maria não pode ser adorada, Pedro não pode ser adorado, nenhum pastor, pregador do passado, do presente pode ser adorado, somente Ele pode ser adorado, aleluia, somente Ele pode ser glorificado, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Outro item, gratidão, aleluia. Você é grato a Deus por aquilo que Deus tem te dado? Agradece a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Quero te agradecer por essa situação que eu estou passando, porque eu creio que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem ensinamento na minha vida, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Senhor. Eu não mereço isso. Eu não mereço, Senhor. Quantas pessoas da minha família, quantas pessoas que eu conheci na minha juventude, na minha infância, hoje não estão na situação que eu estou. Muito obrigado, Senhor. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Agradeça a Deus, meu. Seja grato ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, queria comprar uma bicicleta. E para comprar a bicicleta? E para comprar, e ter dinheiro para comprar. Como dificuldade. Que dificuldade para comprar. Aí comprei. Aí ia para a escola. Quando eu ia para a escola, aquele frio pela manhã. Só Deus para ter misericórdia. Glória a Deus. Hoje, quando dá esse horário 6 horas, eu cubro a cabeça e falo: oh, que delícia. Aleluia. Seja grato a Deus. Você pode estar passando por um vale hoje. Você pode estar enfrentando um monte à tua frente. Mas com certeza, agradeça a Deus porque você não está só. A presença de Deus está com você. Aleluia. É importante a nossa vida de oração. A nossa vida de orar. É importante a nossa vida também, eu notei aqui, questionamentos. Questione com Deus. Não é pecado perguntar: Senhor, está acontecendo isso. Por que será? O que houve, Senhor? O que está acontecendo, Senhor? Pergunta para Deus. Não é perguntar, não é pecado perguntar para Deus. Jó perguntou muitas coisas para Deus. Os profetas do passado questionaram muitas coisas para Deus. Não é pecado você questionar com Deus, não. Senhor, o que está acontecendo? Aí ele pode falar, ele pode ficar em silêncio, mas uma coisa você pode ter certeza: Ele vai estar com você em todo momento. Aleluia, aleluia. Mesmo que Ele não fale, mas Ele está presente na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, amados, vejam só, esses Salmos de número 15, ele tem uma situação aqui: quem habitará no teu santuário? Quem habitará no seu tabernáculo? Tabernáculo é uma barraca. Inclusive, não sei se você tomou conhecimento, mas essa semana teve a festa dos tabernáculos lá em Israel, onde eles fazem o seu quintal, ou muitas vezes moram no apartamento, e ali na sacada eles montam ali uma cabana, para lembrar do período que ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto. Então o tabernáculo, embora seja físico, mas ele era temporário. Foi uma jornada de 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto. Peregrinação pelo deserto. Agora, peregrinaram pelo deserto, montaram barraca por barraca, tinha o tabernáculo, da qual Deus mostrou a Moisés, lá no monte, um modelo, e foi construído ali no deserto.
Esse tabernáculo, então, há uma pergunta: quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem vai habitar? Como a pessoa pode habitar nesse local, Senhor? É por isso que no deserto Israel passou por provas, porque estava sendo transformado, estava sendo moldado para poder habitar no tabernáculo. O tabernáculo é transitório? Sim, é transitório. Agora veja só, a segunda parte do versículo: quem poderá morar no teu santo monte? Agora, a pergunta agora aqui já é moradia, já é algo mais firme, algo mais fixo. Quem vai habitar no teu santo monte, Senhor? Quem vai poder habitar lá? Quem vai poder morar neste local? E a pergunta é o seguinte: então veja só, como nós podemos habitar nesse local? Israel então estava sendo transformado para habitar no tabernáculo. Depois, quando entrou na terra prometida, para pudesse morar na presença do Senhor nosso Deus. É difícil. Então a primeira regra, da qual a palavra do Senhor nos fala, é que eles foram transformados. Eu poderia citar, mas o tempo não vai dar, mas vamos falar para uma parte bem mais rápida. Em primeiro lugar, o versículo de número 2 fala: andar com integridade. Ou seja, sem desvios para o mal, tem que ter uma vida reta. Então, para você habitar no Monte Santo do Senhor, você tem que ter uma vida de integridade. Não está desviando para o mal. Evita o mal, evita o pecado. Paulo fala para Timóteo: afasta-te do mal, desvia do mal. Nós temos que ver que aquilo é mal e desviar daquilo que é mal, porque nós somos uma pessoa íntegra. A Bíblia nos fala sobre Jó. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava do mal. Se você sabe que é pecado, desvia isso, meu irmão. Se você sabe que isso vai comprometer a tua vida cristã, sai fora disso. Sai fora. Não, eu vou enfrentar porque eu sou cheio do Espírito de teimosia. Não adianta, meu irmão. Enfrentar, não vai enfrentar. Demônio, você expulsa. Agora tem determinadas coisas, não querer enfrentar, não. Não, eu sei, porque Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Cuidado, não tente a Deus. Então, ande a integridade. Segundo, praticar a justiça é andar com retidão. Procura andar com retidão. Fazer as coisas corretas, porque Deus se agrada disso. A pessoa que vai habitar nesse local tem que andar em integridade e andar em retidão. Terceiro, não fala mal. Ela não calunia as pessoas, não difama, não usa a sua língua para o mal. Irmãos, Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Até na Venezuela ele fez isso, não fez isso, pastores? Fez. Lá também eles têm 2 olhos e uma língua só. Todos nós somos assim. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pernas, 2 mãos, 2 pulmões, 2 rins, mas a língua, vou colocar uma só. Você já pensou 2, irmão? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Então não fala mal. É difícil, irmãos. Nós temos que controlar a nossa língua, porque ela tem que ser domada, conforme o escritor Tiago falou na sua carta. Domar a nossa língua. É difícil domar, porque quando você já se mistura com pessoas que começam a falar mal dos outros. Começa a falar. Me disseram, me falaram. Quando vê, você entra nisso. Então não fala mal. Quarto, não fazer o mal. Não faça o mal, meu irmão. Não faça o mal para as pessoas, não. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Não faça o mal, não. Não faça o mal para as pessoas, não. Eu sei que é difícil, tem hora que muitas vezes você fica querendo fazer o mal, mas não faça. Não faça, porque isso não agrada a Deus. Aleluia. Quinto lugar, não aceitar o opróbrio contra o próximo, ou seja, práticas injustas contra os outros. Não fica aceitando uma prática contra as pessoas, não. Injustiça. Vivemos num mundo de muita injustiça. Você sabe muito bem disso. É muita injustiça demais.
Injustiça para todo lado. Todo lado é uma injustiça tremenda que existe. Né? A ganância dos homens está levando as pessoas à morte. Veja essa questão aí do etanol. Do etanol, ainda bem que crente não bebe, porque senão... Agora, se tiver um crente que morreu por causa do etanol, o negócio ficou feio. Não, era um pastor e de repente... Oh, Jesus! Tem misericórdia, hein? Então ele não orou pelo uísque, né? Para tirar o mal. Então, não pode. Não tem jeito. Porque, imagina bem, a pessoa, gente, vai procurar um lugar desse, o que é que ela espera? Essa semana, uma menina jovem faleceu, numa balada, estava lá tomando aquele negócio todo. Isso é difícil mesmo. Então, tudo isso o quê? É a necessidade, é a maldade, a ganância, a avareza do ser humano, leva tudo à injustiça. As coisas injustas, de ganhar, de ter, de obter, e tantas coisas mais. Número 6. Honrar. A pessoa que quer permanecer na presença de Deus, ela honra as pessoas que temem a Deus. Ela valoriza essa pessoa. Ela respeita esta pessoa. Você respeita a pessoa que é temente a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós criticamos as pessoas por alguns atos, mas a pessoa é temente a Deus. Temente a Deus. Eu me recordo, quando eu estava no seminário, em Pindamonhangaba, Instituto Bíblico, e lá muitas vezes os alunos comentavam, né? Aquele irmãozinho na rádio, com muita simplicidade, pregava o evangelho. O irmãozinho falava naquela simplicidade: irmãos, né, você que não aceitou Jesus, né, Jesus quer salvar a tua arma. Tirava o L e colocava R. Mas ele, na sua simplicidade, na sua ignorância, falava dessa forma, mas saía do coração. Muitas vezes a pessoa tem um vocabulário, uma eloquência, tem uma voz tão assim, mas ela não tem o que uma pessoa dessa tem. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Você quer estar na presença de Deus, meu irmão? Aleluia! Honra as pessoas que temem a Deus. Honra as pessoas que estão na presença do Senhor. Respeita essas pessoas. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. 7º lugar, a pessoa que habita na presença do Senhor, ela é cumpridor da sua palavra. Você cumpre a tua palavra? Como que é? O que você fala, você assina embaixo e você cumpre? Ou você é de língua dobre? Você fala uma coisa e não cumpre. Promete e não faz. Aqui o texto fala que você deve cumprir a sua palavra, mesmo tendo prejuízo próprio. Vou ter prejuízo, mas cumpre a tua palavra. Fazer o quê? Você disse que ia fazer, agora seja responsável pelos seus atos. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo hoje num mundo de irresponsabilidade. E praticamente, a falência educacional do nosso Brasil é terrível. Não se gera uma população, não se gera hoje uma geração de responsáveis. Não se gera. Então, com isso, o que acontece? Como uma pessoa vai ter palavra? Como vai ter? Cumpridor da sua palavra. Você lembra aquele dia, irmão? Você lembra aquele dia, irmã? Que tocou aquela música do órgão? Vê à frente. Promete ser fiel, prometo. Na saúde e na doença. Até que a morte separe, até que a morte separe. Só falta falar, morra logo então para separar. Estou orando para morrer, porque é para separar logo. Não, cumpre a tua palavra. Por isso que namoro, noivado, casamento é coisa séria, irmãos. É sério. Dentro da lei dos homens, é uma instituição muito séria. O doutor Vinícius está aqui, sabe muito bem disso, lá no cartório, vai assinar a documentação, é uma coisa séria.
uma coisa respeitosa. Esses dias atrás passou um vídeo em que o camarada fez uma brincadeira. Não sei o que, se eu quero ou não quero. O juiz pegou e falou assim, está cancelado. Está cancelado, não faço mais. Acabou, você brincou, aqui não é brincadeira não, aqui é coisa séria. O juiz nem evangélico, nem cristão, diz que ele era. Não, está cancelado. É assim, meu irmão. Mantenha o teu casamento, cumpre a tua palavra, irmãos. Amém? Escutei pouco amém. Cumpre a tua palavra, irmão. Viu? Saindo daqui já dá um selinho na esposa e fala, está selado. Amém? Mantenha, meu, mantenha a tua palavra. Pastor, mesmo com dano próprio, cumpre a tua palavra. 8º, para habitar na presença do Senhor, o tabernáculo do Senhor, é uma pessoa que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros abusivos, é pecado. É pecado. Não pode existir agiota gospel. Não, eu tenho condição financeira, então eu sou agiota gospel. Não tem isso, agiota gospel. Teve uma vez que eu fui conversar com o irmão sobre juro que ele está cobrando. Quase que eu apanhei. Mais um pouco, se não fosse intercessor do meu sogro, porque eu acho que meu sogro pensou assim, eu vou interceder, senão minha filha vai ficar viúva. Ele intercedeu, estava do meu lado. Eu falei, a pessoa se levantou, aí meu sogro, com muita calma, aleluia, Jesus, tem misericórdia, acalma a tempestade. Acalmou a tempestade, porque a pessoa ficou irada comigo, você acha? Eu falei, não, mas é que a Bíblia fala, é porque está escrito na Bíblia. Não, mas não é bem assim. Então, nós, muitas vezes, exploramos as pessoas. Irmãos, veja só, aqui não é pecado você emprestar e cobrar juros, mas desde que sejam juros relativo ao mercado financeiro, não uma coisa abusiva. Amém? Alguém quer prestar dinheiro para mim depois? Eu vou pagar o juros da poupança, tá, meu filho? Aleluia. Glória a Deus. Então, tomado cuidado com isso, irmão. Número 9. Quem habita na presença do Senhor, ela não se utiliza de suborno para prejudicar testemunha contra a pessoa inocente. Ela não aceita. O quê? Ser subornado para prejudicar os outros, para ser testemunha dos outros, eu não aceito. Ela não se, na verdade, ela não se corrompe. Que Deus tenha misericórdia. Vivemos num país de extrema corrupção. Terrível isso, gente. Tanta corrupção aí, que está praticamente a nossa nação se afundando nesse tipo de coisa. Mas o cristão, ele não aceita isso. Não aceita esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque está na presença do Senhor nosso Deus. 10. Quem tem essas práticas não será abalado. Sabe por quê? Porque tem a proteção e a segurança do Senhor e nada vai afetar a sua vida em todas as circunstâncias, porque ele está na presença de Deus. Na presença de Deus. Este é o caráter da qual Salmos 15 de Davi elenca para nós. Nossa posição de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Agora eu quero encerrar lendo 2 versículos. O primeiro, Salmos 139, versículo 3. Está escrito, olha só, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Deus sabe quando você está trabalhando.
Deus sabe quando você está descansando. Descansar não é pecado. Israel ficou 430 anos, grande parte trabalhando, nem sabia que era quando era segunda-feira, quando era no sábado, domingo. Era só trabalho. Aí foi para o deserto, Deus teve que ensinar o povo a descansar. Sábado é descanso. Então Deus abençoou o trabalho, abençoou o trabalho. Trabalhar é bênção de Deus, irmãos. Tem gente que está querendo pegar Adão pelo pescoço. Adão inventou o trabalho, olha só, tem que trabalhar. Não é verdade? Tem que trabalhar. Trabalho é dignidade, irmãos. Esses dias eu quase desviei. Quase. Uma senhora forte, na porta da padaria com uma criança. Ô moço, será que o senhor poderia me dar dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, minha senhora, a minha mãe trabalhou 25 anos de tecelã, andava 3 quilômetros para ir, 3 para voltar de bicicleta, deixava eu e minha irmãzinha em casa, sozinho com a minha avó doente, acamada muitas vezes. A senhora forte lá, me dá dinheiro. Tem pessoas que precisam mesmo, irmãos. Mas tem pessoas por aí que estão muito folgadas demais. Tem pessoas que não estão querendo trabalhar. Tem pessoas que estão pedindo a Deus que o mundo se acabe logo, que não quer trabalhar. Então aqui Deus criou o sábado para descansar. Então trabalho é dignidade e descanso é bênção também. Agora diz, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Deus conhece todos os nossos caminhos. Você fica feliz por isso? Deus sabe de tudo que você faz? Hein? Quando nós nascemos, Deus colocou um chip lá no ventre da nossa mãe com um laser. Os olhos dele nos vê a todo momento. Está vendo tudo que você faz. E outra, ele está vendo tudo que você, ouve tudo que você pensa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não pensa besteira, não. Salmo 141, verso 3. Olha o que o salmista pede para Deus aqui. Salmos. Põe, Senhor, um guarda à minha boca. Quando você pensar, vai ter um guarda aqui, ó. Vem cá, guarda. Ô Dilson, vem cá, você tem cara de guarda. Vem 2 então, pronto. Pastor é melhor 2. Para pastor é 2, tá? Eu tenho que pensar que o salmista diz, Senhor, põe um guarda à minha boca. É duplo. Obrigado, viu? Amém. Se vocês acharem melhor ter 2, então tem 2. Põe, Senhor, um guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Aleluia. Aleluia. Nossas palavras têm poder. Nossas palavras podem trazer vida ou morte. Nossas palavras podem trazer edificação ou destruição. Nossas palavras podem glorificar a Deus e pode muitas vezes amaldiçoar meu irmão. Aleluia. Colocar o guarda, o que é o guarda? O guarda é aquele que vigia, aquele que está atento. Isso não deve. Isso pode, isso não pode. Então o guarda é justamente a vigilância, da qual o salmista ele pede para que Deus coloque na sua vida. Esse é o perfil de quem habita no tabernáculo, de quem habita no santo monte do Senhor. A pergunta é fácil? É fácil. Quem acha que é difícil, levanta a mão. Só eu levantei. Difícil. Mas, alguém pagou um alto preço, sendo exemplo para nós, de quando era caluniado, não reclamava, de quando era esbofeteado, perdoava,
de quando poderia difamar, não difamava, e sempre tinha uma palavra de amor, de misericórdia. Jesus nunca expunha as pessoas para o mal. Jesus nunca colocava as pessoas, como diz, numa situação difícil. Sempre Ele estendia as mãos. Que nossas palavras sejam temperadas como sal. Aleluia. Como bom tempero para trazer edificação à igreja do Senhor Jesus. Que nossas palavras sejam temperadas para trazer paz, harmonia na nossa casa, na nossa família. Que ao sentarmos à nossa mesa para o almoço, para o jantar ou para o lanche, não importando qual é o menu, seja petit gâteau de sobremesa, ou seja geladinho, de que suco de limão, não importa, mas o que importa é que ali está a presença de Deus. Não importa se você tem um filé mignon, ou se você tem aquele prato legal, o arroz na base, o zoião em cima, olhando para você, uma folha de alface em cima dele, e você não sabe se ora ou se canta o hino nacional, mas você tem a presença de Deus. A presença de Deus. Irmãos, o segredo é a presença de Deus na nossa vida. Casa fica, carro fica, roupa fica, tudo fica, mas a glória eterna com o Senhor permanece para todo sempre. Aleluia! Se coloque em pé. Aleluia. Pastor Josias, com a sua esposa Priscila, vão dar graças e consagrar os elementos. Aleluia. Você que é membro da igreja, batizado nas águas, ou membro de uma outra igreja, em comunhão, batizado nas águas, em entendimento da palavra, participe da mesa do Senhor, da ceia do Senhor Jesus. Pastor. E esposa. Bom dia. Som. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Neste momento, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, Ele tomou o pão, Ele partiu, Ele deu graças, e Ele disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. E Ele nos deixou uma recomendação, Ele disse: fazei isso em memória de mim. E diz o texto que, semelhantemente, Ele tomou o suco da uva, e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança. A aliança que havia sido quebrada pelo pecado, o relacionamento que havia sido rompido através do sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele foi restabelecido. Queridos, e nessa manhã nós estamos aqui reunidos justamente para fazer isso em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Aquele que não tinha culpa, mas Ele levou sobre si a nossa culpa. Aquele que nos trouxe a paz, e se hoje nós temos a paz, é porque as nossas pisaduras, elas foram levadas diante dEle, e por isso nós temos a paz do Senhor. Que este momento, assim como o apóstolo Paulo, ele diz que nós possamos nos examinar nós mesmos, e o apóstolo Paulo, ele continua aí assim: toma este pão e beba deste cálice. Ao comermos o pão, ao bebermos o cálice, nós temos restabelecida a comunhão com o nosso Deus, nós temos reafirmada a comunhão com o nosso Deus,
Mas essa comunhão também ela precisa ser refletida através da comunhão que nós temos uns com os outros. Então, neste momento, que seja um momento de reflexão, que seja um momento de examinar a nós mesmos, e quando nós olhamos para nós, nós encontramos erros, nós encontramos falhas, mas nós encontramos o Espírito Santo de Deus, nós encontramos um Pai amoroso que Ele está pronto a nos perdoar, Ele está pronto a nos transformar naquilo que nós precisamos ser transformado. Que ao participarmos da ceia do Senhor, nós possamos fazer isso com o propósito de sermos mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o propósito de termos os nossos pecados redimidos, perdoados pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai. O privilégio, Senhor Jesus, de estarmos reunidos nessa manhã, Pai. Ó, Senhor Jesus, assim como na última noite, Senhor, na noite que o Senhor foi traído, Senhor Jesus, o Senhor realizou, Pai amado, esse ato junto com os seus discípulos, Senhor, ceando a mesa, meu Deus. Ó Senhor Jesus, nessa manhã nós nos reunimos como a Tua igreja, a Tua mesa, Senhor Jesus, e nós participamos deste pão, simbolizando o Teu corpo que foi entregue ali na cruz do Calvário. Nós participamos desse suco da uva que simboliza o Teu sangue, o sangue puro, o sangue santo, o sangue que nos redime, o sangue que nos purifica dos nossos pecados. Oh, Senhor Jesus, nos torna dignos, Senhor, pois quando nós olhamos para nós mesmos, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas a Tua graça que está sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus, nos torna dignos de participarmos da Tua mesa. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua presença entre nós, que não seja apenas o comer e o beber, mas que seja a porção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo nos nossos corações, Tu és bem-vindo nessa manhã, pois o Senhor Jesus, quando Ele esteve neste mundo, Ele se entregou, Ele foi para junto do Pai, Ele ressuscitou, mas Ele nos deixou o Consolador. Espírito Santo de Deus, venha consolar corações nessa manhã. Oh, Pai amado, através do participarmos da Tua mesa, Espírito Santo de Deus, nós consagramos a Ti cada elemento, Senhor, o pão, o suco da uva, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém.